Cláudia sempre sonhou em ser mãe. Desde pequena, a ideia de ter filhos tomava sua mente, criando imagens vívidas de como seria sua vida ao lado deles. Ela imaginava os momentos de carinho, os risos que preencheriam a casa, a chance de ver aqueles pequenos crescerem e se tornarem adultos com suas próprias histórias. Quando conheceu Marcos, com quem se casou logo depois, sentiu que o momento que tanto aguardava finalmente estava mais próximo. Aos 28 anos, Cláudia ficou grávida de Lucas, seu primeiro filho. Ela se lembra com clareza da emoção que sentiu quando soube da notícia. Era como se uma parte de sua vida estivesse começando, um novo ciclo se abrindo diante de seus olhos. Durante os 9 meses de gestação, Cláudia imaginou um futuro repleto de momentos felizes, com Lucas sendo o centro das atenções da família. Ela e Marcos prepararam a casa, escolheram o nome, e a expectativa só aumentava. Quando Lucas finalmente nasceu, o amor de Cláudia se multiplicou de uma forma que ela jamais imaginaria. O bebê era tão pequeno, tão frágil, mas tão perfeito. Os dias se passavam em uma rotina de cuidados, mas também de uma alegria imensa. A maternidade estava lhe trazendo tudo o que ela sempre quisera, e, por mais cansada que estivesse, nunca se sentiu tão completa. À medida que Lucas crescia, Cláudia sabia que sua jornada como mãe estava apenas começando. Ela queria mais. Tinha um desejo imenso de aumentar a família. Não era uma necessidade material, mas algo dentro de si, uma vontade de expandir seu amor e viver mais momentos de alegria. Depois de 2 anos de Lucas, engravidou de Rafael. Assim como Lucas, Rafael era esperado com muito carinho, mas ele parecia trazer consigo algo diferente. Ele era mais tranquilo, mais observador. Enquanto Lucas corria pela casa com a energia de uma criança da sua idade, Rafael passava os primeiros meses mais calmo, como se estivesse absorvendo o mundo ao seu redor. Cláudia se sentia abençoada. A casa, que antes parecia silenciosa nas horas vazias, agora era preenchida com as risadas de 2 filhos pequenos. Ela se perguntava se poderia ser mais feliz do que naquele momento, mas sabia que a vida ainda tinha muito a oferecer. Quando Rafael estava com pouco mais de 1 ano, ela se sentiu novamente preparada para expandir ainda mais a família. Dessa vez, engravidou de Pedro. A notícia a pegou de surpresa, mas, ao mesmo tempo, Cláudia não poderia estar mais feliz. Pedro foi a surpresa que ela não esperava, e o pequeno, logo que nasceu, trouxe consigo uma energia criativa e sonhadora, que contagiou todos ao seu redor. Ele tinha um sorriso encantador, sempre disposto a explorar, a perguntar e a imaginar o mundo de uma maneira única. Cláudia olhava para seus 3 filhos com um amor imenso, mas sentia que a história da sua vida como mãe ainda não estava completa. Ela sempre teve a sensação de que havia algo mais a viver, algo mais a experimentar. Quando Pedro estava com 4 anos, ela engravidou novamente, desta vez de Guilherme, o caçula. Ele nasceu um pouco mais tarde do que os outros, mas Cláudia sentia que ele chegará para completar o quadro perfeito de sua vida. Cada um dos filhos tinha algo único a oferecer, e, com Guilherme, ela se sentia completa de uma forma que nunca imaginara. A casa agora estava cheia de risos, de gritos de alegria e até de pequenas brigas entre os irmãos. Havia sempre alguém precisando de atenção, alguém querendo contar uma história, alguém fazendo algo que os outros achavam engraçado. Mas, por mais caótica que fosse a rotina, Cláudia sabia que aqueles eram os melhores momentos da sua vida. Ela olhava para os filhos com carinho imenso e sabia que, mesmo com os desafios diários da maternidade, nada poderia ser mais gratificante do que viver por eles. Ela era mãe, e isso era o suficiente para ela. Porém, mesmo com a casa cheia e os filhos crescendo rapidamente, Cláudia sentia que havia algo em seu coração que ainda faltava. Ela não conseguia entender exatamente o que era, mas o desejo de ter outro filho não desaparecia. Às vezes, sentava-se em silêncio, observando seus filhos enquanto brincavam no jardim. Em sua mente, o pensamento sempre voltava: ser mãe é uma jornada que eu ainda quero continuar. E assim, depois de muito conversar com Marcos, que sempre a apoiava em seus sonhos, Cláudia decidiu que queria tentar mais uma vez. A ideia de ser mãe novamente, de dar ao seu coração a chance de viver essa experiência mais uma vez, a animava profundamente. Marcos estava ao seu lado, sem hesitar. Ele sabia o quanto Cláudia desejava esse momento, e ele também acreditava que o amor de uma mãe nunca é demais para dar. Ela engravidou pela 5ª vez, e a alegria que tomou conta do seu coração foi indescritível. Cada exame de rotina era uma confirmação de que tudo estava indo bem, mas algo dentro de Cláudia a fazia sentir uma apreensão. Ela não sabia explicar, mas parecia que a gravidez dessa vez era diferente. Algo em seu interior dizia que havia algo mais importante, algo especial aguardando ela e Marcos, algo que ainda seria revelado. Cláudia não sabia o que esperar,
mas estava pronta para viver essa nova fase. Ela sentia que, mais do que nunca, estava preparada para enfrentar qualquer desafio que a maternidade pudesse trazer, pois sabia que o amor de mãe era forte o suficiente para superar qualquer obstáculo. E, com isso, ela começou a sonhar com o futuro, com o nascimento desse quinto filho. Ela tinha a sensação de que algo grandioso estava prestes a acontecer, e sua vida, mais uma vez, estava prestes a mudar de uma forma inesperada. Cláudia acordou naquela manhã com uma sensação estranha, uma mistura de nervosismo e expectativa. O sol entrava pela janela, iluminando a casa ainda silenciosa. Os filhos estavam na escola, Marcos havia saído para o trabalho, e ela se sentia sozinha em casa, mas de uma forma diferente. Era como se um novo capítulo estivesse prestes a começar, mas ela não sabia bem o que esperar dele. A última gravidez, que foi tão cheia de dificuldades, parecia agora uma lembrança distante. Ela se lembrava do dia em que descobriu que estava grávida pela primeira vez após a perda do bebê. A dor ainda a acompanhava, mas agora ela sentia que estava pronta para seguir em frente. Cláudia não queria mais se prender ao passado. Ela sabia que a vida era feita de altos e baixos, de momentos bons e ruins, e que precisava olhar para o futuro com esperança. No entanto, havia algo diferente desta vez. Cláudia não sabia exatamente o que era, mas o sentimento de que algo grandioso estava por vir persistia em seu coração. Ela e Marcos haviam conversado por várias noites sobre a possibilidade de tentar outra vez, de dar a chance a outro filho de fazer parte de suas vidas. Não foi uma decisão fácil, mas quando ela contou a Marcos que estava grávida novamente, ele a abraçou com força, compartilhando a alegria e a apreensão que também sentia. Cláudia já estava com 39 anos, e ela sabia que a idade poderia trazer complicações. Mas isso não a impediu. O desejo de dar aos filhos mais um irmão, de poder viver novamente a experiência da gravidez e do parto, estava mais forte do que qualquer receio. Além disso, ela sentia que aquele bebê era mais do que um simples filho, era uma chance de recomeçar, de renovar suas energias e de dar à sua família a oportunidade de viver mais uma vez a felicidade que já tinham conhecido. As primeiras semanas foram cheias de incertezas, mas, ao mesmo tempo, ela se sentia animada. As consultas ao médico se tornaram parte da rotina, e Cláudia se encantava a cada ultrassom, a cada batimento cardíaco que ela ouvia com tanto carinho. A gravidez estava indo bem, e ela não podia deixar de sorrir. Sentia a barriga crescer, sentia os movimentos do bebê e, de alguma forma, tudo parecia estar certo. Era como se o destino estivesse, enfim, sorrindo para ela. Quando ela contava a novidade para os filhos, cada um deles reagia de maneira única. Lucas, o mais velho, ficava animado e começava a imaginar mil coisas sobre o irmão ou irmã que estava por vir. Ele perguntava se o bebê seria igual a ele, se teria os mesmos gostos e sonhos. Rafael, que sempre foi mais tranquilo, ficava em silêncio por um momento, como se absorvesse informação de forma mais profunda. E Pedro, com seu jeito sonhador, começava a criar histórias, a inventar aventuras para o novo irmão ou irmã, como se já estivesse planejando como tornar sua vida mais interessante. Guilherme, o caçula, ainda era muito pequeno para entender totalmente o que estava acontecendo. Mas ele, com seus olhos curiosos e sorriso contagiante, observava tudo e imitava os outros irmãos. Para Cláudia, ver seus filhos empolgados com a chegada do bebê era uma alegria imensa. Ela sabia que, independente de tudo, sua família seria ainda mais completa com a chegada desse novo membro. Mas, apesar de toda a felicidade que ela sentia, Cláudia não conseguia afastar completamente a sensação de medo que ainda pairava sobre ela. O medo de perder novamente. O medo de que a tragédia que havia vivido voltasse a se repetir. Era um medo irracional, ela sabia, mas o luto pela perda do outro bebê ainda a acompanhava. Ela não queria carregar esse medo, mas, por mais que tentasse, não conseguia afastá-lo por completo. Em uma das consultas, a médica tranquilizou, dizendo que tudo estava bem com a gravidez e que, com os devidos cuidados, não havia motivo para preocupação. Cláudia tentou se convencer de que estava tudo certo, mas o receio de perder o bebê continuava a rondar seus pensamentos, especialmente durante a noite, quando a casa ficava em silêncio. Mesmo assim, ela se forçava a seguir em frente, a acreditar que dessa vez tudo seria diferente. Cláudia começou a fazer planos para o futuro. Com o bebê a caminho, ela queria reorganizar a casa, criar um espaço especial para ele ou ela. Ela passou a sonhar com o quarto, com os móveis, com os detalhes que dariam ao bebê um lar acolhedor. A ansiedade de esperar por esse novo ser era imensa, mas, ao mesmo tempo, ela se sentia grata por ter a chance de viver aquilo novamente. O simples fato de saber que estava criando uma nova vida dentro de si a enchia de um amor imenso, quase indescritível. Os dias foram se passando, e Cláudia tentou aproveitar ao máximo cada momento.
Ela não queria se perder em ansiedades, mas em momentos de pura gratidão por tudo o que estava vivendo. Quando olhava para seus filhos, via neles o reflexo do amor que ela e Marcos haviam compartilhado ao longo dos anos. Cada um deles era uma parte de sua história, e agora, o quinto filho, embora ainda no ventre, parecia trazer consigo a promessa de algo especial. A cada semana, os filhos ficavam mais envolvidos com a ideia da chegada do irmão ou irmã. Lucas ajudava a arrumar as coisas em casa, perguntava sobre os nomes possíveis e até sugeria ideias para o quartinho do bebê. Rafael, mais reservado, começava a tocar o ventre de Cláudia com suavidade, como se quisesse sentir a presença da criança. Pedro, com seu espírito inventivo, desenhava imagens do bebê em diversos cenários, sempre com muitas cores e personagens imaginários ao redor. Guilherme, com seus 3 anos, fazia gestos e carinhos no ventre de Cláudia, como se já soubesse que uma nova vida estava prestes a entrar no mundo deles. Cláudia se emocionava com cada gesto, com cada sorriso. Sentia-se imensamente feliz, como se o universo estivesse conspirando para dar a ela uma chance de ser feliz novamente. Ela sabia que a vida não era perfeita, que havia desafios a serem superados, mas também sabia que, no final das contas, o que importava era o amor. O amor que ela tinha pelos filhos, o amor que ela e Marcos compartilhavam e, agora, o amor que ela sentia por aquele bebê que estava crescendo dentro dela. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas, por enquanto, ela só queria aproveitar aquele momento. Era a chance de recomeçar, de seguir em frente com a certeza de que, independentemente de tudo, ela estava vivendo a maior das bênçãos, a chance de ser mãe mais uma vez. E isso, para ela, era tudo o que realmente importava. Cláudia se viu em um dia comum, como qualquer outro. O vento suave entrava pelas janelas da casa, espalhando um aroma de primavera no ar. A rotina estava de volta, os filhos foram para a escola, Marcos tinha saído para o trabalho, e ela estava em casa, sozinha, com o pensamento na gravidez que avançava com tranquilidade. Nada parecia diferente daquela manhã. Mas, no fundo, algo ainda a inquietava. Era uma sensação estranha, um peso no peito que ela não sabia explicar. Talvez fosse só a ansiedade natural de estar esperando por um novo bebê, talvez o medo da perda, que nunca a deixará completamente. Na consulta de rotina da gravidez, ela sentou na sala de espera, nervosa como se fosse a primeira vez. Não era, mas, como sempre, o medo estava lá, escondido, mas presente. A enfermeira chamou, e Cláudia seguiu até a sala, onde a médica, sorridente como sempre, pediu que ela deitasse para realizar o ultrassom. A tela iluminada, com seus gráficos e imagens de contornos indefinidos, parecia mais uma obra de arte do que uma realidade. Mas o sorriso da médica se desvaneceu lentamente, enquanto ela examinava os dados com mais atenção. Cláudia, preciso conversar com você, a médica disse, com uma seriedade que fez o coração de Cláudia disparar. Ela sentou-se na cadeira, os olhos fixos na médica, e a tensão no ar ficou espessa. A médica pausou, analisando as informações, e Cláudia sentiu o que ninguém gostaria de sentir, uma enorme onda de ansiedade tomando conta de seu corpo. O que estava acontecendo? Eu não consigo encontrar o batimento cardíaco do bebê, a médica falou, com a voz suave, tentando acalmar a paciente. Isso pode ser um erro técnico, mas precisamos fazer mais alguns exames para ter certeza. Cláudia não conseguiu processar as palavras. Um turbilhão de emoções tomou conta dela. Ela olhou para o rosto da médica, buscando alguma explicação, algum sinal de que tudo estava bem. Mas, ao ver a expressão séria da profissional, uma sensação de desespero começou a crescer em seu interior. Ela não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Não dessa vez. Não depois de tudo o que havia vivido para chegar até ali. A médica pediu para Cláudia se levantar, e ela a conduziu até outra sala, onde outro exame seria feito. A cada passo que dava, sua mente se enchia de pensamentos caóticos. Como isso poderia estar acontecendo? Ela estava sendo examinada por uma questão de rotina, era apenas mais uma consulta, e agora isso? A ansiedade tomava seu corpo, fazendo-a suar frio. Quando o segundo exame foi concluído, a médica a olhou nos olhos e confirmou o pior. O bebê não tinha batimentos cardíacos. Cláudia sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. O impacto foi tão grande que ela ficou sem palavras, como se o universo tivesse parado para que ela experimentasse aquele momento. Ela não podia acreditar no que estava acontecendo. Não com ela, não depois de tudo o que havia passado. A médica tentou ser gentil, explicando que isso, embora trágico, não era incomum. Mas as palavras da médica soavam distantes, como se ela estivesse falando de outra pessoa. Cláudia só conseguia olhar fixamente para o vazio, sem conseguir processar o que havia acabado de ouvir.
Ela foi para casa naquela tarde, como se estivesse caminhando por um túnel escuro e sem fim. Cada passo parecia mais pesado do que o anterior. Quando chegou, Marcos estava lá, com um sorriso leve, perguntando como havia sido o exame. Ela não conseguia olhar para ele sem sentir uma dor insuportável. A notícia seria devastadora, e ela sabia que teria que ser a que a daria. Marcos, o bebê, não tem mais batimentos cardíacos, ela disse, sua voz falhando ao tentar contar o que acabará de acontecer. Ele ficou em silêncio por um momento, como se estivesse tentando entender o que ela acabará de dizer. Os olhos dele procuraram os dela, em busca de uma confirmação de que aquilo não era real. Mas, ao perceber que era verdade, o sorriso se desfez, dando lugar à dor. Eles se abraçaram em silêncio, ambos tentando entender a realidade que havia se imposto sobre eles. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções. A dor de Cláudia não era apenas física, mas algo muito mais profundo. Era uma dor na alma, uma perda que ela não conseguia colocar em palavras. O que mais a angústia era o fato de que ela ainda não conseguia se despedir do bebê. Ele já tinha sido parte de sua vida, estava em seus pensamentos o tempo todo, mas agora ele não estava mais ali. O vazio deixado por essa ausência era enorme e, por mais que tentasse se distrair com as coisas da casa, com os filhos e com a rotina, o buraco que se formara em seu peito era impossível de ignorar. Os filhos também sentiram a perda, cada um à sua maneira. Lucas, o mais velho, ficou em silêncio durante dias, tentando entender a dor de sua mãe. Rafael, com seu coração mais sensível, sentia que algo estava errado, mas não sabia exatamente o que dizer. Pedro, mais novo, fez perguntas simples, mas profundas, como as crianças fazem quando sentem que algo importante está faltando, sem saber exatamente o que é. Guilherme, o caçula, apenas sentiu a mudança na energia da casa, mas não sabia o suficiente para compreender a gravidade da situação. Cláudia tentava ser forte, mas a cada olhar dos filhos, ela se perguntava se seria capaz de seguir em frente. Ela sentia que a dor estava começando a engoli-la e que, mesmo com a presença dos filhos, a tristeza era uma sombra constante em sua vida. Ela não sabia o que fazer com essa dor, como lidar com o vazio que estava sentindo. Todos os seus sonhos e planos com aquele bebê desapareceram em um instante. A sensação de perda era avassaladora, e ela não sabia se conseguiria superar isso. Ela tentava encontrar consolo nos filhos que estavam ali, mas as memórias do bebê perdido eram demais para suportar. A casa, que antes era cheia de risos e movimentação, agora parecia mais vazia do que nunca. O lugar onde o bebê estava previsto para nascer agora parecia uma lembrança dolorosa de um sonho que não se realizaria. Nos dias seguintes, Cláudia procurava respostas. Ela tentava entender o que tinha acontecido, por que o bebê se fora tão cedo, mas as respostas nunca eram claras. Ela se sentia culpada, como se tivesse feito algo errado, algo que tivesse levado à perda. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que nada do que tivesse feito poderia ter mudado o curso dos acontecimentos. A dor de perder o bebê se misturava com a culpa e o luto. Cláudia não sabia como lidar com isso, não sabia como olhar para frente quando a perda ainda pesava tão fortemente sobre seus ombros. Ela tentava dar atenção aos filhos, mas era como se sua alma estivesse em pedaços, e ela não sabia como se recompor. Tudo o que ela queria era poder voltar no tempo e evitar aquela dor. Mas ela sabia que a vida continuaria, com ou sem ela, e que tinha que encontrar uma maneira de seguir. Mesmo que, naquele momento, não soubesse como. O tempo parecia ter parado para Cláudia. Embora os dias continuassem a se arrastar lentamente, algo dentro dela parecia congelado no momento da perda. Ela ainda podia sentir a presença do bebê dentro de si, a sensação de carregar uma vida, a expectativa de como seria a maternidade novamente. Mas agora, tudo isso parecia distante, como um sonho que desaparece ao acordar. Ela olhava para o ventre vazio e não conseguia deixar de sentir uma dor profunda, como se um pedaço de si mesma tivesse sido arrancado e jogado para longe. Quando os filhos voltaram da escola naquele dia, Cláudia tentou retomar a rotina. Eles não sabiam ainda da perda. Ela não queria contar a eles de imediato, pois sabia que seria difícil explicar algo tão complexo para crianças. Além disso, ela ainda não conseguia lidar com a própria dor, e parecia impossível transmitir qualquer tipo de tranquilidade para seus filhos nesse momento. Ela não queria que eles a vissem frágil, mas não conseguia esconder a tristeza que invadia cada canto da sua alma. Naquela noite, Marcos sentou-se ao lado de Cláudia na cama. Ele estava preocupado, sabia que algo estava errado, mas também não queria forçar a situação. Cláudia estava mais quieta, mais introspectiva do que nunca. Ele queria ser o apoio dela, queria que ela se sentisse amada e cuidada, mas não sabia como. Ele tinha medo de não conseguir fazer ela se sentir melhor, de não ser suficiente para amenizar a dor que ela carregava.
Eles conversaram por um bom tempo, ou talvez não tivessem falado nada de verdade. Ambos estavam tão envolvidos na dor que qualquer palavra parecia insuficiente. Cláudia contava como sentia a falta do bebê, o vazio que lhe consumia. Ela lembrava dos sonhos, das expectativas que havia nutrido durante a gravidez. Ela falava de cada momento, da ideia de ter outro filho em casa, de imaginar o sorriso daquele bebê, do cheiro doce que ele teria. Ela se perguntava se seria possível superá-lo, mas a resposta parecia distante, tão distante quanto o horizonte que ela mal conseguia enxergar através da névoa de tristeza. Marcos ouviu, sem interromper, sem oferecer conselhos prontos. Ele entendia que não havia palavras para curar uma dor tão grande. Ele apenas segurou a mão dela, de forma silenciosa, como um apoio em um mar revolto, sabendo que às vezes o silêncio era a única coisa que poderia confortá-la. Nos dias seguintes, Cláudia tentava seguir em frente, mas cada canto da casa parecia lembrar-lhe do bebê perdido. Ela passou a evitar o quarto que estava preparado para ele. As roupinhas que comprará com tanto carinho agora pareciam peças de um sonho interrompido. A lembrança do que poderia ter sido estava em cada item ali. A cama ainda estava pronta, os brinquedos esperando para serem usados, mas tudo agora estava vazio. Cláudia sentia o peso dessa ausência, como se o quarto fosse um reflexo de sua própria perda. Os filhos começavam a perceber que algo não estava certo. Eles, apesar de jovens, sentiam a mudança no ambiente. O silêncio na casa agora era ensurdecedor, e a ausência de risos e brincadeiras tornava tudo ainda mais difícil de lidar. Lucas, o mais velho, tentou perguntar o que estava acontecendo, mas Cláudia não sabia como dar a resposta. Ela temia que a dor deles fosse ainda maior do que a que ela já estava enfrentando. Como explicar a perda de um irmão que nem chegou a nascer? Como falar sobre algo tão doloroso para crianças que ainda estavam aprendendo a entender a vida? Pedro, com seu jeito sonhador e criativo, desenhou uma imagem em seu caderno, com um bebê no colo de uma mãe, rodeado de corações. Ele entregou o desenho a Cláudia, como se quisesse oferecer um consolo, mas, ao ver a expressão no rosto dela, ele imediatamente entendeu que algo estava errado. Pedro não fazia perguntas, mas ele estava ali, ao lado da mãe, sempre com o olhar atento, tentando entender o que estava acontecendo. Ele não sabia exatamente o que tinha acontecido, mas sentia que algo estava faltando. Guilherme, o caçula, era pequeno demais para entender a complexidade da situação, mas, mesmo assim, ele começou a se afastar um pouco, como se soubesse que a casa não era mais o lugar alegre de antes. Ele não dizia nada, mas se tornava mais quieto, mais introspectivo. Às vezes, ele olhava para Cláudia com os olhos grandes, tentando captar sua tristeza e oferecendo-lhe pequenos gestos de carinho, como um abraço inesperado ou uma mãozinha segurando a dela quando menos se esperava. Cláudia sentia uma culpa imensa ao ver os filhos tentando lidar com a situação. Ela queria ser a mãe que sempre o sustentou, a mulher forte que não sucumbiria à dor. Mas, naquele momento, ela se sentia frágil, vazia e sem forças. A ideia de que ela falhara ao perder o bebê a consumia. Por mais que soubesse que a perda não era culpa dela, por mais que o médico tivesse explicado que nem sempre havia explicações para esses casos, ela ainda se culpava. Ela se perguntava se algo que fizera, algum passo em falso, havia causado a perda. Isso a fazia sentir-se ainda mais distante de seus filhos, como se ela não fosse capaz de protegê-los, nem mesmo proteger o filho que ainda não havia nascido. Naquela noite, enquanto os filhos dormiam, Cláudia voltou ao quarto onde o bebê deveria ter nascido. Ela sentou-se na cadeira ao lado da cama, os olhos fixos nos pequenos detalhes que ela havia preparado com tanto carinho. Cada objeto parecia refletir um sonho perdido, uma promessa que não se cumpriu. Ela pegou um dos brinquedos, uma boneca que estava guardada na prateleira, e sentiu uma onda de saudade apertar seu peito. Ela não sabia como seguir em frente, como reconstruir os sonhos que estavam desmoronando. Foi nesse momento que ela percebeu algo profundo: o bebê perdido não seria esquecido. Ele nunca seria substituído, nem seria apenas uma lembrança distante. Ele seria, para sempre, uma parte de sua história. Cláudia percebeu que a dor que ela sentia era um reflexo do amor que nunca poderia morrer. O bebê que ela perdeu não era uma sombra a ser afastada, mas uma luz que ela deveria carregar em seu coração. Ela se levantou da cadeira, limpando as lágrimas que ela não sabia quando começaram a cair. O choro, que antes parecia insuportável, agora parecia mais uma liberação, uma forma de dizer ao bebê que, apesar de tudo, ele sempre faria parte de sua vida. Cláudia sabia que não poderia continuar vivendo na dor, mas também sabia que não deveria esquecer o que havia perdido. O amor que ela sentia pelo bebê ainda vivo em seu coração era algo que ela nunca deixaria ir embora. Na manhã seguinte, Cláudia sentiu uma leve mudança dentro de si.
O vazio ainda estava lá, a dor ainda existia, mas algo dentro dela começava a se aquecer. Talvez fosse o tempo começando a curar, talvez fosse a compreensão de que a vida seguiria de uma forma diferente, mas ela sentia que poderia, enfim, começar a olhar para frente, com o amor que carregava pela perda, sem esquecer o bebê que nunca teria chance de conhecer. Cláudia começou a perceber que, apesar da dor ainda presente, o tempo trazia uma sensação de leveza, como se a tempestade que se formara em seu peito estivesse começando a passar. As semanas que se seguiram à perda não foram fáceis, mas havia algo de novo no ar, algo que ela não conseguia identificar com precisão, mas que sentia profundamente. Aos poucos, a rotina da casa foi se ajustando novamente, e os filhos, com o tempo, começaram a se ajustar ao novo normal. Os risos voltaram a preencher a casa, embora em um tom diferente. Cláudia, por mais que tentasse se forçar a voltar à alegria, ainda se via em alguns momentos imersa na tristeza. Ela sentia que parte de si mesma havia sido arrancada, mas também sabia que a vida continuava. A presença de Marcos ao seu lado, sempre atencioso e carinhoso, a fazia acreditar que seria possível superar qualquer coisa. A dor, ela sabia, não a consumiria, não completamente. Ela ainda tinha tanto amor para oferecer aos seus filhos, a Marcos, e, de alguma maneira, ela sentia que estava sendo preparada para algo novo. Foi em uma tarde calma, quando Cláudia estava sentada à mesa da cozinha, que ela sentiu pela primeira vez um pequeno alívio. Era uma sensação leve, quase imperceptível, mas estava lá. Ela estava sozinha, os filhos estavam na escola e Marcos no trabalho, e de repente uma onda de clareza a invadiu. Não estava mais disposta a viver apenas com o peso da perda. Ela sabia que aquele bebê que partiu nunca seria esquecido, mas também sabia que não queria mais viver em um estado constante de luto. Decidiu que queria viver de novo, em paz e com esperança. Mas como fazer isso? Como voltar a sonhar depois de tanta dor? Foi com essa pergunta em mente que Cláudia começou a repensar o futuro. Ela sabia que não poderia apressar o processo, que a dor ainda estava ali, mas também sabia que a vida não esperava por ela. Os filhos estavam crescendo, e ela queria estar presente, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Foi nesse momento que ela começou a se permitir dar espaço ao que ainda poderia vir. Talvez fosse cedo demais, talvez ela ainda estivesse tentando se convencer, mas a ideia de um futuro, de uma nova chance, começou a se formar em sua mente. Cláudia passou a olhar para os filhos com um olhar diferente. Lucas, com seu jeito brincalhão e preocupado, parecia ter crescido ainda mais nos últimos meses. Ele agora se tornava mais consciente da dor da mãe, mas também fazia de tudo para que ela sorrisse. Rafael, sempre tão sensível, estava mais introspectivo, mas seus gestos gentis a faziam se sentir segura. Pedro, com sua imaginação fértil, passava o dia criando histórias, personagens, aventuras. Ele ainda acreditava que o mundo era um lugar onde tudo podia acontecer. Guilherme, o mais novo, com seus 3 anos, sempre tão carinhoso, parecia trazer um tipo de alegria simples, mas imensa, para a vida de Cláudia. Ele não precisava de muitas palavras para mostrar que estava ali, ao lado dela. Uma manhã, algumas semanas depois, enquanto preparava o café, Cláudia notou que estava sonhando acordada. Seus pensamentos estavam voltando para o futuro. Não sabia ainda o que queria, mas sentia que poderia voltar a ter a coragem de criar novos sonhos. Ela sabia que não poderia se prender ao que havia perdido, e então a ideia a atingiu com força. Talvez fosse hora de tentar novamente. Mas não queria se apressar. Queria sentir que estava pronta, que poderia encarar uma nova gestação com o coração aberto, sem carregar o medo da perda. Com o passar dos dias, esse pensamento foi amadurecendo. Ela conversou com Marcos sobre a ideia, e ele, com seu apoio constante, sugeriu que, caso ela realmente quisesse tentar novamente, fosse no tempo dela. Ele a amava e sabia que, mesmo sem palavras, ela sempre seria capaz de tomar as decisões mais difíceis com amor e sabedoria. Eles conversaram sobre o medo, sobre a incerteza, mas também sobre o desejo de recomeçar. Marcos disse que a vida deles era feita de novos começos e que ele estaria com ela em qualquer situação. Mas, mais importante, ele a lembrou de algo que Cláudia já sabia, mas precisava ouvir novamente: eles ainda tinham muito amor para oferecer. O que perderam nunca poderia ser substituído, mas o que ainda estavam construindo, juntos, era valioso demais para ser ignorado. Cláudia sentiu uma enorme paz ao ouvir Marcos. Pela primeira vez, ela não se sentiu pressionada a tomar uma decisão apressada. O que ela precisava naquele momento era confiar no seu próprio ritmo, no tempo que o coração dela precisasse para curar. Decidiu então que, independentemente de quando fosse, o importante era que ela estivesse preparada, não apenas fisicamente, mas emocionalmente.
Mas o que a surpreendeu mais, e que aconteceu sem que ela esperasse, foi a visita inesperada de um amigo da família. Era um amigo de infância de Marcos, um homem chamado Paulo, que morava em outra cidade e que estava visitando a família. Cláudia o conhecia bem, mas eles não se viam há anos. Durante a conversa casual que tiveram à noite, Paulo disse algo que, embora simples, teve um impacto profundo nela. Ele falou sobre como a vida continuava, apesar das perdas, e como os momentos de tristeza eram, na verdade, parte de um ciclo natural. Ele falou sobre a importância de aproveitar as alegrias cotidianas e de como, muitas vezes, as coisas boas surgem nos momentos mais inesperados. Essas palavras simples, ditas por alguém que Cláudia mal via há tanto tempo, ficaram gravadas em sua mente. Foi como se algo se encaixasse em seu coração, como se ela tivesse finalmente entendido que, mesmo nas situações mais difíceis, ainda havia algo bom esperando para ser descoberto. Ela não precisava apressar as coisas, mas também não precisava se prender ao medo do que poderia acontecer. Paulo a fez lembrar de algo que ela havia esquecido: a vida, apesar de tudo, sempre segue em frente. Nos dias que se seguiram, Cláudia começou a dar mais atenção ao que estava à sua volta. As pequenas alegrias começaram a se tornar mais visíveis para ela. Os sorrisos de seus filhos, as brincadeiras no jardim, o simples fato de estar em casa com Marcos, com quem ela compartilhava uma vida construída com tanto esforço e amor. Aos poucos, a ideia de voltar a sonhar com um futuro não tão distante foi se tornando mais clara. Ela sabia que, com o tempo, a dor perderia a intensidade, e ela seria capaz de aceitar as possibilidades do amanhã com mais leveza. Ela não sabia ainda se estava pronta para engravidar novamente, mas o que ela sabia, mais do que tudo, era que estava começando a se permitir sonhar com isso. Ela tinha um amor imenso dentro de si, e, no fundo, sabia que seria capaz de compartilhá-lo novamente. Isso, por si só, já era um sinal de que a esperança estava de volta. Cláudia, aos poucos, começou a sentir que a vida, com todas as suas complicações, ainda tinha muito a lhe oferecer. Ela não sabia o que o futuro traria, mas, pela primeira vez desde a perda, sentiu que poderia olhar para ele com uma certa tranquilidade. O amor, ela percebeu, nunca deixaria de ser a força que a guiaria. O mês de março trouxe consigo uma mudança sutil no ar, como se a primavera estivesse prestes a se revelar completamente. Cláudia sentia que sua vida havia tomado um rumo que ela não podia prever, mas, ao mesmo tempo, tudo parecia se encaixar de uma maneira tranquila. Ela estava grávida novamente, e o tempo que parecia ter se arrastado durante a perda do bebê anterior agora parecia voar. A gravidez de Helena parecia ser diferente. Era como se ela fosse o presente que Cláudia havia esperado durante todo esse tempo, o sinal de que, apesar de tudo, a vida tinha algo de belo ainda a oferecer. Ela se permitia sentir a alegria dessa gravidez com mais leveza, sem o medo constante de que algo ruim acontecesse. Claro, o medo não havia desaparecido completamente, mas, com o apoio de Marcos e dos filhos, Cláudia conseguia se entregar ao momento. A ansiedade estava ali, mas ela aprendeu a acolhê-la de uma maneira mais suave, sem que isso a dominasse. Sentia a presença de Helena com cada movimento suave em seu ventre e, sempre que se sentava ou caminhava pela casa, ela sorria ao imaginar como seria a vida com mais uma criança. O tempo de espera não parecia ser uma tortura desta vez. Ela se envolveu na preparação da casa, comprando roupinhas e escolhendo o nome com Marcos. Helena parecia ser a pessoa mais aguardada de todas, a menina que completaria o quadro de sua família. Cláudia estava empolgada, mas também sentia uma imensa gratidão por poder vivenciar essa experiência novamente. Ela sabia que, ao contrário do que havia acontecido antes, não havia garantias, mas ao mesmo tempo, o amor que ela sentia pelo bebê que estava por vir era imensurável. Com os filhos, tudo parecia caminhar para um novo capítulo. Lucas, agora com 14 anos, estava mais atento e protetor com a mãe. Ele se envolvia cada vez mais nas tarefas de casa, perguntando se ela precisava de algo ou se queria descansar. Ele sentia, mais do que qualquer um, que a vida de Cláudia ainda estava se reconstruindo, e queria ajudá-la no que fosse possível. Rafael, que sempre fora o mais observador, às vezes parava e tocava a barriga de Cláudia, com um olhar pensativo. Ele não falava muito sobre isso, mas parecia compreender o significado profundo da chegada de Helena para a família. Pedro, com seu jeito único de ver o mundo, já estava imaginando 1000 aventuras para a irmã que ainda nem havia nascido. Ele falava sobre como a protegeria, como a ensinaria a brincar e a imaginar histórias como ele fazia. E Guilherme, que já estava mais velho e mais consciente, brincava de fazer perguntas sobre como seria o rosto de Helena, se ela teria os mesmos olhos que ele ou os cabelos de Marcos. A casa estava cheia de preparações. Cláudia passava os dias organizando o quarto de Helena, decorando o ambiente com tons suaves de rosa e lilás, escolhendo os brinquedos, organizando os móveis.
O quarto da bebê estava quase pronto, com uma pequena cama de madeira clara, uma cadeira de balanço ao lado e o berço já montado. Tudo estava em ordem, e, à medida que o tempo passava, Cláudia sentia uma felicidade genuína ao saber que estava prestes a viver o momento que havia esperado por tanto tempo. Mas, como sempre acontece, a vida tem seus próprios planos. Cláudia entrou no 7º mês de gestação, e os dias começaram a parecer mais longos. Ela estava cansada, com os pés inchados, e a barriga já não deixava mais ela se mover com a mesma facilidade de antes. Marcos estava sempre ao seu lado, ajudando nas tarefas de casa e nos cuidados com os filhos, sempre com um sorriso, mas também percebendo o quanto Cláudia estava se esforçando para manter tudo em ordem. Ele sabia que a chegada de Helena era algo muito esperado, mas também entendia que Cláudia não queria demonstrar o cansaço. Ela sempre foi uma mulher forte, e ele admirava sua determinação. Foi numa manhã tranquila de terça-feira, quando Cláudia estava fazendo café, que ela sentiu pela primeira vez uma dor diferente. No começo, ela pensou que fosse uma cólica comum, mas logo percebeu que a dor era mais intensa. Era uma dor que vinha e ia, mas que a fez parar por um momento. Marcos, que estava saindo para o trabalho, percebeu sua expressão e se aproximou rapidamente, perguntando se estava tudo bem. Cláudia, tentando se recompor, disse que era apenas uma dor passageira, mas dentro de si, ela sabia que algo estava começando. Ao longo do dia, as dores se intensificaram, mas Cláudia ainda relutava em acreditar que algo estava acontecendo. Ela não queria se apressar, não queria se alarmar sem necessidade. Mas quando as contrações se tornaram mais frequentes, ela não teve escolha a não ser ligar para Marcos. Ele, imediatamente, retornou para casa, e logo levou para o hospital. A viagem para o hospital foi um borrão de emoções. Cláudia estava em silêncio, tentando respirar fundo a cada contração, tentando manter a calma, mas seu corpo já sabia o que estava prestes a acontecer. Marcos a olhava com preocupação, mas não dizia nada. Ele sabia que o melhor era dar espaço para que Cláudia lidasse com a dor à sua maneira. Quando chegaram ao hospital, Cláudia foi levada para a sala de parto. O ambiente estava calmo, mas a tensão no ar era palpável. Marcos ficou ao lado dela o tempo todo, segurando sua mão, oferecendo palavras de apoio, mas Cláudia não estava ouvindo muito. Ela estava focada, sentindo o corpo trabalhar, sentindo Helena cada vez mais próxima. O momento parecia interminável, mas, ao mesmo tempo, era um momento único, que ela não queria perder. Ela se lembrou de todas as vezes que imaginou esse momento, do medo que teve, das esperanças que cultivou. Agora, não havia mais espaço para medo. Ela estava prestes a ver a filha pela primeira vez. A dor começou a diminuir, e o choro de um bebê ecoou pela sala de parto. Cláudia sentiu um alívio imediato, um alívio que a fez desabar em lágrimas. Ela olhou para Marcos, que sorria com os olhos cheios de emoção, e em seus braços, a enfermeira segurava uma pequena menina, envolta em uma manta branca. Helena! Era ela! A filha que Cláudia tanto desejara, a filha que agora estava nos seus braços, a filha que daria à sua vida uma nova perspectiva. Cláudia não conseguia parar de olhar para Helena. Ela era perfeita, com pequenos fios de cabelo castanhos, e os olhos, ainda fechados, pareciam estar tão tranquilos. Cláudia a segurou com tanto carinho, sentindo a conexão imediata, o amor incondicional que nasce naquele momento mágico. Ela sentiu que o passado, com suas dores e perdas, já não tinha mais poder sobre ela. Helena estava ali, e era por ela que Cláudia iria viver os próximos capítulos de sua história. Marcos se aproximou e beijou a testa de Cláudia, e ambos, com os olhos marejados de emoção, olharam para sua filha, sabendo que aquele era o começo de uma nova fase para a família. Cláudia, finalmente, sentia que sua vida estava se completando, que o amor que ela sentia por Helena era algo que jamais poderia ser medido ou explicado. Era um amor profundo, tão grande que ela sabia que nada, nem a dor que já havia vivido, poderia apagá-lo. Helena estava em seus braços, e o futuro parecia, pela primeira vez em muito tempo, brilhante e cheio de possibilidades. A chegada de Helena trouxe uma alegria indescritível para casa. Cláudia, Marcos e os filhos estavam encantados com a bebê. A casa estava cheia de risos e vozes animadas. Helena, com seus olhos brilhantes e sorriso doce, se tornou o centro das atenções, mas, ao mesmo tempo, trouxe uma sensação de paz que Cláudia ainda não podia acreditar que havia encontrado. Depois de tantas perdas, aquele momento parecia um milagre. Ela sentia que a vida finalmente estava recomeçando para ela, para sua família. Mas, como a vida às vezes gosta de pregar peças, a paz que Cláudia sentia foi interrompida por um evento que ninguém poderia ter previsto. Era um fim de semana comum. Cláudia, Marcos e as crianças decidiram fazer uma viagem rápida para a praia, algo simples,
para passar algum tempo juntos. O clima estava perfeito, e o dia prometia ser tranquilo. Nada, nem mesmo o mais pessimista dos pensamentos, poderia prever o que aconteceria. Eles pegaram o carro pela manhã, com as crianças empolgadas atrás, falando sobre o que fariam na praia, quais brincadeiras iriam inventar e quantos castelos de areia poderiam construir. Cláudia sentia-se grata por aquele momento, pela oportunidade de estar ali com sua família. Helena estava dormindo tranquilamente no banco de trás, embalando-se nos braços de Cláudia, enquanto Marcos dirigia com calma. Tudo parecia perfeito, até o momento em que um erro inesperado mudou tudo. A estrada era tranquila, com poucas pessoas circulando, e tudo parecia passar lentamente, como se o universo estivesse dando a Cláudia o tempo que ela tanto precisava para relaxar. Mas, de repente, uma luz forte e uma buzina cortaram o ar. Cláudia teve apenas um segundo para perceber que algo estava errado, mas o som da colisão foi ensurdecedor. O carro da frente havia freado abruptamente, e o motorista não teve tempo de reagir. O impacto foi violento, fazendo o carro deles rodar e bater contra o guarda-reio. O vidro estilhaçou, e o barulho da colisão ecoou pela estrada deserta. Cláudia não sabia o que havia acontecido de imediato. Tudo parecia um borrão, como se o mundo estivesse fora de foco. Ela olhou para os filhos, seu coração batendo acelerado. Pedro e Lucas estavam ainda segurando seus cintos de segurança, mas Rafael não estava em seu assento. Cláudia viu rapidamente, em um relance, que ele estava inconsciente no banco ao lado, com o rosto pálido. O pânico tomou conta de seu corpo, mas a primeira coisa que ela fez foi verificar Helena, que ainda estava dormindo, alheia à confusão. Com o carro parado, a situação se tornava ainda mais assustadora. Cláudia, com mãos trêmulas, tentou acordar Rafael, chamando seu nome em um sussurro desesperado. Ele não respondeu. Marcos, agora fora do carro, corria para ajudar o motorista do outro carro envolvido na colisão. Cláudia sentia uma sensação de impotência tomar conta dela, como se o mundo tivesse desacelerado e ela estivesse parada no meio de um pesadelo. Logo chegaram ambulâncias e paramédicos, que rapidamente tomaram conta da situação. Cláudia foi orientada a sair do carro, mas estava tão abalada que mal conseguia se mover. Marcos, com o olhar perdido, veio até ela e tentou acalmar. Mas seus olhos estavam cheios de um medo que Cláudia nunca tinha visto antes. Ele sabia o que estava acontecendo, mas não queria acreditar. Rafael estava ferido gravemente, e as palavras que os médicos usaram não faziam sentido para Cláudia. Eles foram levados para o hospital, e Cláudia não conseguia parar de olhar para Rafael, que estava em uma maca, sendo cuidadosamente monitorado. Ela sentia um nó na garganta, sentia que o ar estava pesado e as palavras dos médicos pareciam se arrastar sem dar nenhuma resposta clara. Ela tentava se segurar, mas a cada minuto sentia a ansiedade e o desespero tomando conta de seu corpo. Marcos estava do seu lado, mas ele também parecia perdido, sem saber o que fazer ou o que dizer. O tempo que se passou no hospital foi uma mistura de momentos desesperadores e flashes de medo. Cada exame, cada monitoramento, cada olhada preocupada do médico fazia Cláudia sentir que algo muito mais profundo estava em jogo. Ela pensava em como a vida poderia ser tão imprevisível. Tudo o que ela mais temia, a perda de um filho, parecia se materializar diante dela, e o peso dessa possibilidade a esmagava. Ela segurava Helena em seus braços, tentando encontrar conforto no bebê pequeno que olhava curiosamente para o ambiente. A bebê, alheia a tudo o que acontecia, parecia ser a única coisa que dava um pouco de paz àquela situação. Os minutos se transformaram em horas, e a incerteza não dava trégua. Por fim, os médicos se reuniram e explicaram que Rafael havia sofrido ferimentos internos, e que a situação era muito grave. As palavras estado crítico ficaram gravadas na mente de Cláudia, como um eco doloroso. Ela sentia uma mistura de raiva e desespero, sem saber como reagir. Como algo assim podia acontecer com sua família, depois de tanto tempo esperando por momentos de felicidade? Marcos, que até então estava tentando manter a calma, não conseguiu segurar a dor que sentia. Ele caiu de joelhos na sala do hospital, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Cláudia, em silêncio, fez o mesmo, sentindo que a única coisa que a mantinha ali, naquele momento, era o amor que ela tinha por seus filhos. Ela queria gritar, queria quebrar tudo, mas sabia que a única coisa que poderia fazer naquele instante era esperar. Enquanto isso, os filhos mais velhos estavam em casa, recebendo as notícias aos poucos. Lucas e Pedro estavam ansiosos, mas não entendiam a gravidade da situação. Eles haviam se acostumado com a ideia de que tudo sempre ficaria bem. Mas a vida, como Cláudia havia aprendido, não dava garantias. A sensação de incerteza foi o que mais os consumiu. Ela sabia que teria que contar a eles a verdade em breve,
mas não sabia como faria isso sem quebrar o pouco de esperança que ainda restava. Durante a noite, Rafael foi levado para a sala de cirurgia. O hospital estava em silêncio, exceto pelos sons distantes de outros pacientes e pelos monitores que a todo momento confirmavam a luta do filho pela vida. Cláudia e Marcos ficaram sentados, sem palavras, sem coragem para se olhar. O medo os unia, mas também os mantinha separados, como se cada um estivesse vivendo a dor à sua maneira. A cada vez que um médico entrava na sala, Cláudia sentia o estômago apertar, esperando por uma resposta. Mas a resposta nunca vinha com clareza. O relógio parecia parar, e as horas se arrastavam, como se o tempo tivesse virado uma prisão. Era uma noite interminável, e Cláudia começou a se perguntar se a vida realmente continuava a seguir em frente ou se, como ela temia, tudo estava prestes a mudar para sempre. Ela olhou para Marcos, e pela primeira vez, não encontrou nele a força que sempre havia encontrado. O medo havia tomado conta de ambos, e agora, tudo o que podiam fazer era esperar. A madrugada parecia interminável. Cláudia se sentia perdida dentro do próprio corpo, como se o peso da noite tivesse a consumido de uma vez. Cada minuto que passava parecia uma eternidade, uma sequência sem fim de pensamentos sombrios e temores que não conseguiam ser afastados. Marcos estava sentado ao seu lado, mas ambos pareciam distantes, imersos em uma dor compartilhada, mas silenciosa, que os separava mais do que os unia. O hospital estava silencioso, com o som do monitor de Rafael preenchendo o vazio de uma maneira assustadora, lembrando-os o tempo todo de que o pior ainda estava por vir. Ela tentava se concentrar nas palavras dos médicos, nas instruções que, em sua mente, pareciam se repetir de forma mecânica. Não havia mais esperança de que Rafael saísse ileso daquele acidente. As horas estavam se arrastando, e a cada exame, a cada novo relatório, a gravidade da situação parecia se intensificar. Cláudia já não sabia o que pensar. Ela se sentia exausta, não fisicamente, mas emocionalmente. O medo tinha tomado conta de cada célula de seu corpo, e a culpa se enraizava mais fundo a cada segundo. O que havia acontecido? Como havia chegado até ali? Ela não conseguia mais entender o que estava em jogo. O desespero se misturava com uma sensação de impotência. Marcos também parecia estar lutando contra seus próprios demônios. Ele olhava para Cláudia, mas não conseguia transmitir a força que ela tanto precisava. Não havia palavras que pudessem aliviar a dor deles, nada que pudesse fazer com que o tempo voltasse e que o acidente nunca tivesse acontecido. Ele sabia que, em momentos como aquele, as palavras pareciam vazias. Ele apenas se sentia perdido. Havia algo na expressão de Cláudia, uma tristeza profunda que ela não conseguia esconder. Ele queria ser o apoio que ela precisava, mas não sabia mais como fazer isso. Ele queria, ao menos, dividir a carga, mas o peso da situação os impedia de se conectar de forma genuína. A cada visita dos médicos, Cláudia sentia como se estivesse sendo rasgada por dentro. Eles falavam sobre os danos, as cirurgias, as complicações. Rafael estava na UTI, os médicos estavam fazendo o possível, mas as palavras estado crítico ainda ecoavam na mente de Cláudia. Ela não conseguia tirar a imagem de seu filho machucado, tão pequeno e vulnerável, da sua cabeça. Seu coração apertava ao pensar em como ele lutava para sobreviver. Como era possível que ele estivesse passando por aquilo? A raiva e a culpa a dominavam. Como podia deixar isso acontecer? Como ela, que sempre fez o possível para protegê-los, não conseguia impedir que isso acontecesse? O medo se transformou rapidamente em culpa. Cláudia não conseguia se perdoar. As perguntas começaram a rondar sua mente. Por que ela não havia percebido o quanto o risco era grande? Por que não havia garantido que a viagem fosse mais segura? Ela deveria ter ficado mais atenta, mais cuidadosa. Deveria ter feito algo para evitar aquele acidente, mesmo sabendo que, no fundo, era uma situação que estava além de seu controle. Ela sabia disso, mas a culpa ainda se agarrava a ela como uma sombra. Ela não conseguia mais olhar para Marcos ou para os filhos sem sentir que falhara com eles. Ela pensava em Helena, no bebê tão pequeno e vulnerável, e se perguntava o que aconteceria se algo pior acontecesse com Rafael. Ela sentia a dor de não poder dar a Rafael a proteção que ele merecia. Ela sentia como se estivesse de mãos atadas, impotente diante de algo tão fora do seu controle. A culpa de ser uma mãe que não conseguiu impedir que o filho fosse ferido de forma tão grave parecia esmagá-la. O silêncio no hospital se arrastava como uma sentença. Cláudia não sabia quanto tempo havia se passado desde que chegaram. Ela olhou para Marcos, esperando encontrar algum consolo em seu olhar, mas o que ela encontrou foi uma expressão de desespero semelhante à dela. Ele estava tão perdido quanto ela. A dor que eles estavam enfrentando juntos era insuportável.
O medo de perder Rafael estava consumindo-os de uma forma que não podiam controlar. Eles estavam separados, embora fisicamente próximos, como se a dor estivesse construindo uma barreira invisível entre eles. Cada um lidava com a dor de maneira diferente, mas ambos se viam em um turbilhão de sentimentos. A sensação de solidão foi a que mais Cláudia sentiu. Mesmo com Marcos ao seu lado, mesmo com os filhos esperando em casa, ela se sentia vazia. O luto que ela já havia experimentado com a perda do bebê antes parecia ressurgir em um novo formato. A dor de perder Rafael estava mais próxima, mais palpável, e ela sentia que não tinha forças para lidar com isso. Ela não sabia mais como reagir. Era como se o mundo tivesse se fechado em torno dela, e ela estivesse tentando desesperadamente encontrar uma saída, mas todas as portas estavam trancadas. Ela tentava conversar com Marcos, mas as palavras pareciam não ter mais importância. Eles falavam sobre Rafael, sobre o que estava acontecendo, sobre o que precisavam fazer, mas nada parecia aliviar o peso. Eles estavam presos em uma realidade dolorosa, sem saber como sair dela. Cláudia, em sua mente, não conseguia mais se ver no futuro. Tudo o que ela conseguia sentir era o vazio daquele momento, como se a vida tivesse parado. O medo de perder seu filho, o medo de perder qualquer um de seus filhos, estava consumindo-a. A solidão se tornou ainda mais presente quando a noite chegou. A sala estava fria, as luzes do hospital pareciam apagar lentamente. Cláudia não conseguia dormir. A cada ruído no corredor, seu coração se acelerava, imaginando se aquele seria o momento que ela tanto temia. A culpa não a deixava descansar. Ela não conseguia afastá-la, como se fosse uma sombra que a seguia por todos os lados. Ela se perguntava se, de alguma forma, ela havia falhado como mãe. E o que mais a angustiava era que ela sabia que nada poderia mudar o que havia acontecido. Nada poderia trazer Rafael de volta àquele momento antes do acidente, quando todos estavam juntos, felizes e em segurança. Os minutos e as horas se arrastavam. Cláudia se viu mais uma vez sozinha com seus pensamentos, em um espaço apertado entre o medo e a dor. Ela sabia que precisava ser forte, que precisava continuar, mas a solidão dentro de si mesma parecia ser maior do que ela poderia enfrentar. Ela não sabia como lidar com isso. A vida parecia estar desmoronando, e, naquele momento, a única coisa que ela queria era ter o controle de volta. Ela queria ter a chance de mudar o que havia acontecido, mas sabia que isso não seria possível. O medo de perder Rafael se misturava com o peso da culpa e a solidão que a envolvia. Ela não sabia o que fazer, como reagir, ou como encontrar a força necessária para enfrentar o que estava por vir. A única coisa que ela sabia era que, mesmo em sua dor, ela tinha que seguir em frente. Mesmo que não soubesse como. O dia amanheceu nublado, com uma leve chuva caindo sobre a cidade, refletindo o estado de espírito de Cláudia. Ela ainda não conseguia se livrar da tensão que havia tomado conta de seu corpo desde o acidente. Cada minuto parecia mais pesado que o anterior, e o medo não a deixava descansar. Rafael ainda estava em coma, e os médicos não conseguiam dar uma resposta definitiva sobre o futuro. Cada diagnóstico parecia mais vago que o anterior, deixando Cláudia cada vez mais frustrada e ansiosa. Ela se sentia perdida, como se tivesse perdido o controle de sua própria vida. A cada visita aos médicos, a resposta era sempre a mesma: estamos fazendo o nosso melhor. Mas, para Cláudia, isso não significava nada. Ela queria saber quando poderia ver seu filho acordar, quando poderia tocá-lo e dizer-lhe que tudo ficaria bem. As horas se arrastavam no hospital, e o clima de incerteza pairava no ar, fazendo a dor se tornar mais intensa a cada dia. Enquanto Cláudia estava sentada na sala de espera, esperando mais uma vez pelas notícias de Rafael, ela começou a sentir uma estranha sensação de desconforto. Era como se algo estivesse fora do lugar, como se houvesse algo que ela ainda não sabia, algo que não se encaixava. Ela se forçou a ignorar esses pensamentos, mas eles voltavam a toda hora. Ela não conseguia entender o que estava acontecendo com seu filho, porque ele ainda não acordava. Naquela tarde, Cláudia decidiu fazer algo que, a princípio, parecia uma ideia absurda. Ela sabia que os médicos haviam dito para não se preocupar, que o estado de Rafael era grave, mas que ele ainda estava lutando. Mas algo em seu coração não a deixava em paz. Ela se lembrou de uma conversa que teve com uma das enfermeiras dias antes. Ela mencionara algo sobre uma peculiaridade no estado de Rafael, algo que ainda não haviam conseguido explicar, mas que estava sendo monitorado de perto. Aquela frase ficou martelando na mente de Cláudia. O que havia de peculiar naquele estado? Por que ninguém falava claramente sobre isso? Movida pela ansiedade e pela necessidade de respostas, Cláudia decidiu investigar sozinha.
Quando percebeu que Marcos havia saído para pegar um café e que não havia mais ninguém na sala de espera, ela levantou-se e se dirigiu à enfermaria onde Rafael estava. O hospital parecia tranquilo, quase deserto naquele momento, e ela, sem saber ao certo o que procurava, foi até o quarto do filho. Ao chegar, foi surpreendida por uma enfermeira, que a alertou para que não entrasse, pois Rafael ainda estava em observação. Mas Cláudia estava além das palavras. Ela precisava ver seu filho, precisava sentir que havia algo mais sendo feito por ele, algo que os médicos não haviam explicado. Ela insistiu, e a enfermeira, provavelmente cansada de explicar a mesma coisa para outros familiares, acabou cedendo e permitindo que ela entrasse rapidamente, sem fazer muito alarde. O quarto estava silencioso, exceto pelo som constante dos monitores e aparelhos ao redor de Rafael. Ele estava imóvel na cama, com os olhos fechados, mas sua respiração estava estável. Cláudia se aproximou da cama, sentindo o coração apertado. Ela tocou a mão de Rafael e, por um instante, sentiu uma onda de calor, como se o filho ainda estivesse ali, de alguma forma. Mas, ao observar mais de perto, ela notou algo que a fez parar completamente. Havia algo estranho em seu filho. Não era fisicamente visível, mas havia um brilho nos monitores que ela não havia percebido antes. Era como se eles estivessem dizendo algo que ninguém mais havia dito a ela. Ela olhou para os registros na mesa ao lado e, sem querer, pegou um deles. A primeira coisa que ela viu foi a anotação da médica responsável pelo caso, algo que se referia a uma análise neurológica que tinha sido realizada, mas que ainda não tinha sido explicada aos familiares. Cláudia, sem saber exatamente o que estava fazendo, leu as palavras e as frases que ali estavam. O diagnóstico parecia mais técnico, cheio de termos que ela não entendia muito bem, mas, no meio daquela confusão de palavras, ela encontrou algo que fez seu sangue gelar, respostas não conclusivas sobre atividade cerebral. Ela leu e releu a frase várias vezes, tentando compreender o que aquilo significava. Como assim respostas não conclusivas? A mente de Rafael estava parada? Como isso era possível? Como alguém que ainda parecia estar lutando pela vida não mostrava atividade cerebral? Ela ficou em choque, sem saber o que fazer com essa informação. Isso não podia ser real. Como os médicos não haviam falado sobre isso antes? Ela tinha o direito de saber, de entender o que estava acontecendo com seu filho. No momento em que ela estava perdida em seus pensamentos, tentando digerir aquela nova descoberta, a porta do quarto se abriu. Cláudia imediatamente colocou o papel de volta na mesa e se afastou de Rafael, tentando agir com naturalidade, mas seu coração batia descontroladamente. Era o médico que a atendia, com um olhar sério. Ele se aproximou de Cláudia e, sem rodeios, começou a falar sobre a situação de Rafael. Mas o que ele disse a seguir foi o que a fez perder totalmente a compostura. Cláudia, ele começou, estamos diante de uma situação muito delicada. A atividade cerebral de Rafael, embora não tenha cessado, está extremamente diminuída. Ele está lutando, mas precisamos ser realistas quanto às possibilidades. Cláudia não conseguia acreditar nas palavras que saíam da boca do médico. Ela queria gritar, queria perguntar por que ninguém tinha lhe dito isso antes. Ela se sentia traída, como se estivesse sendo mantida à margem da verdade, esperando por uma resposta que nunca chegaria. A dor que sentia era ainda mais intensa agora, pois sabia que a luta de Rafael era contra algo muito maior do que ela imaginava. Ela não podia mais ignorar a gravidade da situação. Mas ele ainda está vivo, ela exclamou, com a voz quebrada. Ele está respirando, ele está aqui. Não podem me dizer que ele não tem chance. O médico, com um olhar triste, colocou a mão sobre seu ombro. Nós faremos tudo o que podemos. Mas temos que ser honestos sobre as possibilidades. O cérebro dele não está funcionando como deveria, e não podemos prever o que acontecerá. Aquelas palavras caíram sobre Cláudia como uma sentença. Ela não conseguia entender o que estava acontecendo. Como a situação havia chegado a esse ponto sem ela perceber. Como ela não havia visto os sinais. Porque ninguém a havia preparado para a possibilidade de que Rafael pudesse não acordar. Ela não conseguia lidar com a ideia de perder mais um filho. A dor da perda começava a se tornar uma realidade que ela não queria aceitar. Naquele momento, Cláudia sentiu a solidão mais profunda de sua vida. A luta de Rafael não era apenas dele. Era dela também, mas ela sentia que não havia mais nada que pudesse fazer. A única coisa que ela poderia fazer era esperar, mas essa espera agora estava se tornando insuportável. Ela estava perdida entre a esperança e a dor, e não sabia qual caminho escolher. A verdade, agora mais clara do que nunca, parecia esmagá-la por dentro. Ela olhou para o rosto de Rafael, ainda imóvel,
e desejou com todo o seu ser que ele pudesse, ao menos, abrir os olhos e mostrar que ainda havia uma chance. Mas, no fundo, ela sabia que aquela luta talvez já estivesse além do que ela poderia controlar. E isso a consumia lentamente. A manhã seguinte chegou sem grande diferença. Cláudia acordou mais uma vez na sala fria do hospital, com os olhos pesados pela falta de sono e a mente repleta de pensamentos conflitantes. O som dos monitores, o cheiro do ambiente hospitalar, o frio que a envolvia. Tudo isso se tornou parte de sua vida nas últimas semanas. Ela havia se acostumado ao ritmo do hospital, à espera de uma boa notícia que parecia nunca chegar. A dor estava se tornando parte de sua rotina, como uma sombra que não a abandonava, mas ela ainda se agarrava à esperança, mesmo que ela estivesse começando a murchar, lentamente. Marcos ainda estava ao seu lado, mas o cansaço dele também era evidente. Ambos haviam envelhecido alguns anos em questão de semanas. O peso da incerteza, o medo constante de perder Rafael, estava moldando as expressões deles. Eles mal conversavam entre si, como se as palavras não fossem mais suficientes para expressar o que sentiam. Quando falavam, era sobre coisas simples, como o café da manhã ou a temperatura do quarto. Eles evitavam falar sobre o óbvio, sobre a possibilidade de que Rafael não despertasse. Cláudia sabia que Marcos estava tentando se manter forte para ela, assim como ela tentava para ele, mas havia um abismo entre eles que nenhum dos dois sabia como atravessar. Naquele dia, a rotina parecia mais pesada. Cláudia passou as horas alternando entre a espera e a ação. Ela falava com médicos, tentava entender mais sobre o estado de Rafael, mas tudo parecia um borrão, uma repetição do que ela já sabia. Ela estava cansada de ouvir que não havia muito mais a fazer. Estava cansada de esperar. A frustração crescia dentro dela, uma necessidade de fazer algo, de sentir que havia um controle, que ela ainda podia lutar de alguma forma. Mas, com cada hora que passava, o medo de perder seu filho se tornava mais real. Foi à tarde, quando uma enfermeira entrou na sala para fazer a troca dos monitores e verificar os sinais vitais, que algo inesperado aconteceu. Cláudia estava sentada ao lado de Rafael, segurando sua mão e falando com ele, como sempre fazia. Ela acreditava que, de alguma maneira, ele pudesse ouvir, que ele ainda estivesse preso àquele fio tênue entre a vida e a morte. Ela não queria que ele sentisse que ela havia desistido dele. Mas naquele momento, algo aconteceu que fez seu coração parar por um segundo. O monitor de Rafael, que até então tinha mantido uma linha estável, começou a emitir um som constante, um bip repetitivo. Cláudia olhou, assustada, mas a enfermeira estava ali, rapidamente ajustando os aparelhos, tentando entender o que estava acontecendo. Marcos correu até ela, preocupado, e a enfermeira rapidamente lhe fez sinal para esperar. As palavras que se seguiram estavam distorcidas para Cláudia. Ela sentia o coração bater de forma irregular, o sangue correr mais rápido nas veias, mas sua mente estava em um turbilhão. Os batimentos aumentaram. Isso é incomum. Vamos ter que investigar o que está acontecendo. A enfermeira disse, tentando manter a calma, mas Cláudia podia perceber a tensão nas suas palavras. Marcos, preocupado, perguntou o que isso significava, e a enfermeira não conseguiu dar uma resposta clara. Ela disse que precisavam fazer mais exames, mas que o aumento repentino nos batimentos de Rafael poderia indicar algum tipo de atividade cerebral. Algo que poderia significar uma melhora, ou pelo menos uma reação. Cláudia sentiu uma explosão de esperança. Ela olhou para Marcos, que, embora ainda com o rosto fechado pela preocupação, parecia perceber que algo estava mudando. Eles não queriam se iludir, mas o simples fato de que Rafael estava reagindo, de que ele ainda podia lutar, acendeu uma chama de vida no coração deles. Não importava o que os médicos dissessem, o simples fato de ele estar demonstrando alguma resposta já era o suficiente para mantê-los agarrados à ideia de que ainda havia tempo, que a luta ainda não havia terminado. Enquanto a enfermeira e os médicos começaram a fazer novos exames e monitorar Rafael de forma mais intensa, Cláudia se sentou novamente ao lado dele, sem tirar os olhos da tela. Ela segurava sua mão com força, e seu corpo estava tenso, esperando por qualquer sinal, qualquer movimento que confirmasse que ele estava voltando para ela. Vamos, filho, volte para mim, ela murmurou, mais para si mesma do que para Rafael. Eu estou aqui. Eu nunca vou desistir de você. Foi então que, como um milagre, Rafael fez algo que ninguém esperava. Seus dedos se moveram lentamente. Era tão sutil que Cláudia quase não acreditou. Ela olhou para Marcos, que também percebeu o movimento, e ambos ficaram em silêncio, sem saber se aquilo era real ou se era apenas uma ilusão. Mas, quando Rafael mexeu mais uma vez, desta vez mais intensamente, um sorriso tímido se formou no rosto de Cláudia. Ela apertou a mão dele ainda mais forte, sentindo as lágrimas escorrerem sem parar.
Ele está voltando para nós, Cláudia sussurrou, sua voz falha de emoção. Os médicos, que estavam ao redor de Rafael, começaram a se mover rapidamente, ajustando mais equipamentos, chamando por mais especialistas, mas para Cláudia e Marcos, a única coisa que importava naquele momento era que Rafael estava reagindo. Eles não sabiam o que isso significava, não sabiam se seria apenas uma reação passageira, mas por um breve momento, tudo o que eles sentiram foi um alívio profundo, como se o peso da morte tivesse sido retirado de seus ombros. Horas se passaram, e a condição de Rafael ainda era instável, mas a resposta que ele havia dado foi o suficiente para reacender a esperança nos corações de seus pais. Cláudia sabia que a luta estava longe de terminar, mas naquele momento, ela sentiu que a vida de seu filho, de alguma forma, ainda estava nas suas mãos. Ela e Marcos, juntos, mantiveram a guarda de Rafael com a força que só os pais sabem ter. Eles não queriam mais ouvir os prognósticos, as palavras de cautela. Eles queriam acreditar no que estava diante deles, na pequena vitória que Rafael havia dado com seu gesto, com seu movimento, com a vida que ainda insistia em permanecer. Eu sabia que ele voltaria para nós, Cláudia disse, olhando para Marcos. Eu sabia que ele não iria nos deixar. Marcos a olhou com uma ternura imensa, mas também com a dor de tudo o que haviam vivido até aquele momento. Ele não disse nada, mas assegurou mais forte, como se, ao fazer isso, pudesse garantir que ele estava ao lado dela. E, juntos, naquele momento, eles começaram a ver, com cautela, mas com esperança, o começo de uma nova jornada. A batalha de Rafael estava longe de terminar, mas, naquele instante, o futuro parecia estar novamente ao alcance deles. A cada dia que se seguia, eles ficavam mais próximos de Rafael, observando-o com uma atenção renovada, esperando por cada pequeno sinal de vida. Era uma luta difícil, mas, depois de tanto sofrimento, Cláudia e Marcos sabiam que a vida, de alguma forma, ainda valia a pena ser vivida. Eles não sabiam o que o futuro reservava, mas estavam decididos a enfrentá-lo, juntos, com fé e esperança.